É, existe uma série de coisas que você pontuou aqui, né? Que eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouco. A primeira é essa questão de que há, de fato, um elemento gnóstico no espiritismo, no sentido de que se você separa o corpo da alma, né? A alma tem uma espécie de uma espécie de Gasparzinho que é feito, né, dos fluidos que, né, o tem o perispírito, né, que é o que faz com que o corpo interaja com a alma. Tem uma série de elementos materiais, né, são uma série de causas materiais, assim. Eles também evocam a ideia de matéria sutil dos epicuristas, né? Se você para pensar um pouco nesse sentido, que é uma outra confusão que age em cima da gnose. Mas se você separou o corpo da alma, né? Tipo assim, sua alma ela volta quantas vezes ela quiser, tipo, ela pode perambular livre por aí e tal. Tipo, então, assim, você está dizendo basicamente que o corpo é ruim, né? Está dizendo de fato que o corpo é ruim. Na verdade é o seguinte, porque é o seguinte, eles colocam o seguinte aqui, eles acabam negando o fato evidente de que o corpo é um componente do ser humano, né? É como se fosse assim uma prisão, né? Uma prisão, entendeu? É uma coisa assim que parece que, por exemplo, a gente está conversando agora, então a gente tem esse corpo aqui, esse corpo visível. Esse corpo visível aqui é uma ilusão da nossa personalidade. É como se a corporeidade fosse ilusória no sentido da sua ontologia, né, da sua pessoa. Então, a missão propriamente dita é você se libertar desse corpo, né, e se libertar da matéria, né, se libertar da matéria. Veja que eu vi alguns exemplos. Eu já vi uma certa literatura espírita, por exemplo, desse pessoal exaltando os cátaros, né? Os cátaros foram aquela seita que veio de um movimento no mundo oriental europeu que chamava bogomilismo, né, de um padre chamado Bogomil, que ele tinha elementos gnósticos radicais em que eles diziam que a matéria era má. E isso variava, né? No caso, com os cátaros, e em particular aquele segmento que teve em Albi, na França, que chamavam de albigenses, eles chegavam ao ponto de cometerem suicídio mesmo, né? Eles tinham um ritual da morte. E um dos componentes que a gente percebe no espiritismo moderno é que existe um culto da morte. É uma coisa assim muito sutil, mas existe. Claro que não é a virulência propriamente dita dos cátaros, mas eles têm um culto sutil da morte. Um culto sutil da morte. Tanto é verdade que é interessante que o espírita da atualidade, não digo o cátaro, né? Mas o espírita da atualidade, ele gosta de dizer o seguinte, que como o corpo é uma prisão para você espiar culpas passadas, né? Espiar culpas passadas, então é o seguinte, quando você comete suicídio, é como se você estivesse fugindo da prisão. É uma coisa meio estranha. É uma coisa muito bizarra isso. Sim, os espíritas têm um conceito chamado Vale dos Suicidas, né, velho? Que é uma das paradas mais grotescas da humanidade, assim, né? Sim, porque o que acontece? Eu me lembro muito bem, porque assim, como eu falei, eu não sou um Novela expert. A Viagem, né? Novela A Viagem. Tá passando aqui, né, no Brasil, né? Tá passando, parece que no Tá Brasil. passando, vale a pena ver de novo? Eu acho que tá passando, tá? Eu não acompanho mais TV, mas uma vez eu vi uma programação mais ou menos assim, entendeu? Eu não sei se era a TV a cabo, eu não sei. Mas isso aí é isso mesmo, é que na verdade, eu me lembro, a minha avó, ela foi espírita, né? Ela foi espírita. E ela tinha muitos desses livros. E eu confesso o seguinte, quando eu era criança, assim, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu vi aquilo ali, e de certa forma esse tema da morte fascina, né? Só que depois eu fui perceber que esse tipo de coisa tinha uma certa morbidez, entendeu? Porque, sei lá, a pessoa fica fascinada por ver gente em caixão, né? Por ficar em cemitério. Eu já vi muito espírita fascinado por isso, né? Fascinado pela morte mesmo, né? Pela morte que a pessoa morreu e tá tendo contato com os mortos. É a necromancia, né? A necromancia propriamente dita. Sim, Então sim, sim. existe uma fascinação assim, meio mórbida pela morte no espiritismo. E
E no caso do catarismo, que é um pouco diferente, porque eles eram mais sectários e tinham, claro, há pontos, claro, diferentes dos espíritas, né? Eles tinham todo um sacramento em torno da morte. Então, por exemplo, você tinha o consolamento. O consolamento era uma espécie de batismo de morte. Uhum. Né? Era uma sacramentação que a pessoa se preparava para morrer. Isso significava o quê? É o seguinte, se você está morrendo, você está se libertando do corpo. Então, se você está libertando do corpo, você está no céu. Não? Você tinha, inclusive, uma casta dentro do catarismo, que era a casta dos perfects. Os perfects eram aquelas pessoas que simplesmente se desligavam totalmente do mundo, né? E a tal ponto de, às vezes, até fazer jejuns extremamente severos, e por vezes, dentro desses jejuns, essas pessoas morriam. Então, eles tinham uma prática, os cátaros, eles tinham uma prática que eles chamavam de indura. O indura era uma prática de um asceticismo extremamente violento, como é que eu vou dizer assim, de abstinência, em que essas pessoas morriam de sede e de inanição. E por vezes, quando até uma pessoa quisesse empurrar uma comida, eles cuspiam a comida e não queriam comer. Eles iam até a morte. Né? Então, a loucura do catarismo era isso, era uma negação completa à vida. Por quê? Porque eles havia, né, segmentos, porque esses segmentos cátaros, eles variavam da forma como eles entendiam a situação. E eles, inclusive, alguns acreditavam até mesmo em reencarnação. Então, por exemplo, o cátaro, ele acreditava que a matéria foi criada por um demiurgo, por uma espécie de um deus mau. Um deus mau. E as almas foram aprisionadas, né? Foram aprisionadas por esse demiurgo, que nos prende à vida material. É diferente do espiritismo, porque, no caso do espiritismo, a matéria serve apenas como um acidente, né, para um suposto desenvolvimento daquilo que eles chamam de alma. Ainda que não tenha muita clareza do que isso significa. Sim. Entendeu? Sim. Mas existem muitas... Aqui nós estamos fazendo um paralelismo dos gnósticos. Sim, claro. Né? Os gnósticos da era cristã é a mesma coisa. Os gnósticos da era cristã também tinham aspectos de asceticismo, mas é um paradoxo do asceticismo gnóstico, né? Que, por um lado, se eles podem ser extremamente ascéticos em algumas práticas, por outro, eles podem cair na mais completa depravação justamente porque eles acham que a matéria é má. Então, eles têm que vilipendiar a matéria, né? Então, você tem inúmeras outras práticas abomináveis. O próprio suicídio é uma prática abominável, né? Sim. É uma prática que contraria. Por exemplo, os cristãos condenam o suicídio, né? No caso, não sei se pode falar isso, mas tudo bem, tirar a vida, né? No caso, dar cabo da sua vida, justamente porque não porque você tem que se libertar da matéria ou porque você está numa prisão, não é por causa disso, não é porque a vida é um dom divino, foi dado para você. E Sim. que um dos elementos da sua natureza é a corporeidade. Não é somente a alma. É a alma e o corpo. É a alma e o corpo. O corpo é a alma. A ideia da separação do corpo e da alma que existe no cristianismo, na verdade, reflete uma imperfeição do ser. Por quê? Porque existe um elemento que sobrevive ao corpo, que no caso é a alma imortal, é o que ainda se mantém imortal propriamente dito, mas o corpo, ele padece. E ele padece por quê? Porque existe uma imperfeição da nossa corporeidade. Mas, por exemplo, quando nós falamos da ressurreição dos mortos, e no caso do dia do juízo final, é que, na verdade, nós vamos ser, no caso, aquelas pessoas que terão a salvação, elas serão, né? Elas são revestidas de uma corporeidade e com a sua alma dentro da perfeição, dentro da harmonia com Deus. Né? Basicamente isso. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.